Fala galerinha do segundo ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa terceira aula. Bom pessoal, na página 4 da apostila, do lado esquerdo, tem uma tira em azul, escrito de olho, né? E a gente vai analisar essa tirinha aí, tá? Que está dizendo o seguinte, ó: o filósofo prussiano Immanuel Kant, 1724-1804, tá? Provavelmente nasceu em 1724, morreu em 1804. Bom, antes da gente ler a tirinha, a gente vai entender quem foi Immanuel Kant, né? Immanuel Kant. Immanuel Kant foi, como está dizendo aí, um filósofo prussiano. Tá? Se a gente entender assim, Prússia vem do reino da Prússia. Prussiano vem das pessoas que nasceram no reino da Prússia, que foi um reino alemão de 1701 até 1918, e a partir de 1871 o principal estado membro do Império Alemão, compreendendo quase 2/3 da área do Império. Tá? O seu nome, né, o reino da Prússia, originou-se do território do Ducado da Prússia, né, que foi um feudo, né, na costa báltica aí, subordinado a uma ordem, a ordem teutônica, né, e que, embora sua base de poder tenha sido marca do Brandeburgo, né, que foi um principado do Sacro Império Romano-Germânico, né, que desempenhou um papel crucial na história da Alemanha e da Europa Central como um todo, e foi centrado na região histórica da Prússia, que é realmente uma região que se estende aí desde a Baía de Gdansk, no final da Curlândia, até a Massúria, no interior do que é atualmente o território polaco, né? Enfim, só para vocês se situarem do que é um prussiano. Então ele foi, Immanuel Kant foi um prussiano, amplamente considerado como o principal filósofo da era moderna, que foi um período específico da história do Ocidente, que se inicia aí no final da Idade Média, isso em 1453 depois de Cristo, embora os limites cronológicos sejam aí objeto de debate, a linha temporal desse período que se estende aí do final aí do século XV até a Idade das Revoluções aí no século XVIII, tá? Então o Kant, ele operou na epistemologia. A epistemologia é um sentido estrito que refere-se ao ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico, quer dizer, o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências, que tem a finalidade de determinar os seus fundamentos lógicos, seu valor e sua importância objetiva. Então, quer dizer, Kant operou nessa epistemologia, que na verdade é uma síntese também entre o racionalismo, que é uma posição epistemológica ou coerente ou corrente filosófica caracterizada pela aceitação de ao menos uma entre 3 teses, que é a razão e a intuição, devem ter privilégio sobre a sensação e a experiência na obtenção do conhecimento, tá? Que é o racionalismo. No caso, o racionalismo continental, tá? Que valoriza a indução, né? E o Kant, ele é famoso sobretudo pela elaboração do denominado idealismo transcendental, que é uma terminologia aplicada à epistemologia, no caso de Kant, onde todos nós trazemos formas e conceitos a priori, né? Aqueles que
não vem, né, da experiência para a experiência concreta do mundo, os quais seriam de outra forma impossíveis de determinar. Quer dizer, a filosofia da natureza e da natureza humana de Kant é historicamente uma das mais determinantes fontes do relativismo, que é o conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta ou validade intrínsecas, vamos dizer assim, mas eles têm apenas aí um valor relativo, subjetivo, tá? Então, fontes do relativismo conceitual que dominou a vida intelectual do século XX, tá? Século XX que vai de 1901 até o ano 2000. Então, Kant é também conhecido pela filosofia moral, que é a diferenciação das intenções, decisões e ações entre aquelas que são distinguidas como próprias e as que são impróprias, né? E pela proposta. A primeira, moderna, de uma teoria da formação do sistema solar, tá? Que compreende o conjunto, vamos dizer assim, constituído pelo Sol e todos os corpos celestes que estão sob seu domínio gravitacional, conhecida como a hipótese de Kant-Laplace. Kant-Laplace, que é uma hipótese nebular, uma teoria sugerida em 1755 pelo filósofo alemão Immanuel Kant e desenvolvida em 1796 pelo matemático francês Pierre-Simon Laplace. Por isso que chama hipótese Kant-Laplace. Bom, então já sabemos quem é Kant. Agora vamos para a tirinha onde ele conta um pouco aí sobre a questão da arte dentro da sua ótica. Bom, vamos lá. Então, o filósofo prussiano, né, nós já sabemos o que é prussiano, Immanuel Kant, já conhecemos um pouquinho da história de Kant, diferenciou arte de natureza e arte de ciência. Prestem atenção. Arte de natureza e arte de ciência. Então, na primeira, no caso, a arte de natureza, o significado da arte encontra-se no sentido de haver uma arte da mecânica, na qual o ser humano teria a capacidade de fazer algo a partir do seu próprio conhecimento. Tá? Então é mecânico, do seu próprio conhecimento. Arte da natureza. Já na segunda, que é a arte da ciência, Kant, o filósofo, desenvolveu o termo arte estética. Arte estética. Tá? Que a arte da ciência seria a arte estética. Ou seja, a arte que tem por finalidade a contemplação e o sentimento de prazer. É dessa compreensão que surgiram as chamadas belas artes. Tá? Então, arte da natureza e arte da ciência. E belas artes. Então, veja bem. Belas artes, em sentido estrito, a expressão belas artes se refere às artes plásticas. As artes plásticas, que são as formações expressivas realizadas utilizando-se de técnicas de produção que manipulam materiais para construir formas e imagens que revelem uma concepção estética e poética de um dado momento histórico. Artes plásticas. Já em sentido amplo da palavra, belas artes, né, se refere ao conjunto formado por arquitetura, pintura, escultura, música, dança, teatro, literatura. Tá? O conceito de belas artes também pode se referir a uma utilização expressiva de cores
e modos. Bom, mas na questão histórica da construção dessa palavra, das belas artes, então o conceito de belas artes surgiu justamente aí no século XVIII, justamente com Kant, associado à ideia de que um certo conjunto de suportes, né, que pode ser entendido aí como uma atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por meio de uma grave variedade de linguagens, tais como arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro, cinema, enfim. E manifestações artísticas. É superior aos demais. Então, até meados do século XIX, as academias classificavam as artes em basicamente dois tipos: as belas artes e as artes aplicadas, ou também chamadas de artes secundárias. As belas artes eram aquelas que, segundo o ponto de vista do período, possuíam a dignidade da nobreza. Tá? A dignidade da nobreza, belas artes. Já as artes aplicadas, devido ao fato de serem praticadas por trabalhadores, eram desvalorizadas. Assim, compunham as belas artes a pintura, a escultura, o desenho e a arquitetura. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.